Boa tarde, pessoal. Tô esperando aí mais pessoas entrarem na nossa live pra gente poder começar. Comecei com um atrasinho, né? Vocês me mandem aí se estão conseguindo ouvir bem. E o Ricardo, manda pra mim se tá conseguindo ouvir bem aí. Se tá tudo certo com o áudio. Tudo ok aí? Pra gente poder começar a live. Responde aí pra mim, Ricardo, se tá tudo ok. Bom, irmãos e irmãs, né? Deu uma atrasadinha. Ok, então beleza, vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedir que Nossa Senhora, a Mãe da Divina Providência, passe à frente nesse momento de formação, de oração, de transformação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou só baixar o toque aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir ainda? Tá tudo certo? Bom, pessoal, vamos começar então, né? Falando um pouquinho sobre o que é gestar, né? Então, quero me apresentar. Me chamo Mariana, tenho 28 anos de idade, sou casada com Wesley, vai fazer 5 anos em maio. Nós, graças a Deus, temos 3 filhos, que é a Maria Tereza, o João Paulo. A Maria Tereza tem 3 anos, o João Paulo de 2 anos e o João Felipe de apenas 3 meses tá aqui do meu lado, né, dormindo. E a Maria Tereza e o João Paulo não estão aqui, saíram com o Wesley, né, pra eu conseguir fazer a live, pra mamãe conseguir fazer a live. E de tudo isso, desse aspecto, né, da comunidade Civilização do Amor, de como surgiu, nós vimos que esse chamado, né, necessário a respeito da maternidade e da paternidade responsável. Então, a nossa comunidade, ela tem como um carisma, né, levar toda a humanidade a ter uma experiência de comunhão com a Santíssima Trindade. Esse é o nosso carisma, né, para que torne a imagem, o mundo, a imagem e semelhança de Deus. E aí é que, de fato, vai acontecer a civilização do amor, né, a imagem e semelhança de Deus. O mundo se tornar a imagem e semelhança de Deus. E a partir daí, a gente vai entendendo um pouco da questão, vai entrando, né? A nossa forma de abordagem, de evangelização é formação humana, né? Entrando no que é ser homem, no que é ser mulher. Então, eu tô aqui no cantinho meu, né? De estudo, aqui na sala de casa, que é onde a gente faz os estudos com as crianças e também onde a gente estuda, para falar com vocês, mulheres, né? Mulheres em especial aí, as gestantes, né, nessa fase da vida tão bonita, tão linda que é gestar, né? Eu gestei 3 vezes, né, com a graça de Deus, e sou muito feliz. Sei que a gente passa por muitas mudanças, grandes mudanças fisiológicas, né, mas também passamos por mudanças espirituais e psicológicas também. Bom, antes de eu iniciar falando sobre a gestação, eu queria falar para vocês, né, o porquê dessa live, o porquê desse projeto, que a live dá início a um projeto da comunidade, o projeto Guadalupe, que é o nome da nossa patrona, né, a patrona da nossa comunidade, Nossa Senhora de Guadalupe. E ela tem como objetivo, esse projeto, né, Guadalupe, tem como objetivo ajudar essas mães gestantes, através das catequeses gestacionais, que são encontros que, se Deus quiser, nós faremos fisicamente depois que essa pandemia passar, né? Onde nós possamos falar sobre essas realidades, sobre essas verdades durante, após a gravidez, durante a gravidez, após a gravidez, nesse mundo lindo que é gestar, tá? E além desse trabalho, nós também, né, queremos trabalhar, estamos trabalhando já, na verdade, com mamães que
estão com uma certa dificuldade de aceitação da gravidez, né? Mães que às vezes pensam em abortar, né, seus filhos, mas por N questões, que eu não vou entrar aqui a fundo, mas nós queremos trabalhar com a reversão do aborto também. Então, se você conhece alguma mamãe, alguma gestante que está precisando de ajuda, entre em contato com a gente, que a gente vai ajudar, tá bom? Pedimos também doações para o início desse projeto. Você que pode doar roupinha, fraldas, enfim, qualquer desses materiais, desses utensílios vai ajudar muitas mamães também. Bom, vamos entrar então naquilo que é a catequese gestacional de hoje, né? Que é sobre o tema o que é gestar. Então eu peguei a palavra de Deus, aqui o Salmo 127, né? Que fala sobre os filhos, a realidade dos filhos, né? Da gestação, de nós pais e mães. E a palavra de Deus diz assim: se Yahvé não constrói a casa, em vão labutam os construtores. Se Yahvé não guarda a cidade, em vão vigiam os guardas. É inútil que madrugueis e que atraseis o vosso deitar, para comer o pão com duros trabalhos. Ao seu amado, ele o dá enquanto dorme. Sim, os filhos são a herança de Yahvé. É um salário o fruto do ventre. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos da juventude. Feliz o homem que encheu sua aljava com elas. Não ficará envergonhado diante das portas, ao litigar com seus inimigos. Palavras do Senhor, graças a Deus. O que o salmista estava querendo dizer para nós, né? A respeito disso. Se Yahvé não constrói a casa, em vão trabalham os operários, né? Bom, irmãos, a princípio de tudo, né? É muito importante a gente entender isso. Que se nós não construímos, não pautamos, né? A nossa vivência, a nossa busca, o nosso ser homem, ser mulher, nas verdades de Deus, naquilo que Deus quis para nós, muito dificilmente nós vamos conseguir realizar a sua vontade. Então, é preciso que a gente se conheça como homem, como mulher. É preciso que eu, como mulher, conheça a minha vocação. Para que Deus me fez? Né? Qual é o sentido da minha existência? Você já se perguntou isso? A gente fala que são perguntas assim que as pessoas não estão fazendo mais nesse século, né? As pessoas estão deixando de fazer nessa sociedade de hoje tão imediatista e tão corrido a nossa vida, a gente se esquece de perguntar o sentido da nossa vida, da nossa existência. Se Deus me quis mulher, fez a minha alma uma alma feminina, para que ele quis isso? Por que ele quis que eu fosse mulher? Por que ele quis que eu sentisse o mundo, as realidades externas como mulher? Né? E aí é onde muitas perguntas vão sendo respondidas ao longo do tempo, se nós construímos o nosso ser na rocha que é Cristo, na palavra dele, na sua doutrina, naquilo que a igreja diz para nós, né? Então, a gente precisa, como mulher, entender a nossa vocação. Por que Deus nos fez mulher? Por que Deus nos fez para ser mãe, para gestar? Primeiro que é uma realidade aí. É uma realidade. Deus, ele fez o homem e a mulher para serem comunhão, para serem dom um para o outro, para se doar. O ser humano, ele não consegue se descobrir como humano verdadeiramente se ele não ser dom, não se doar para algo, para alguém, né, para uma causa. E isso é importante porque as catequeses de São João Paulo II, ele fala muito sobre essa questão do sentido da vida, né? Então ele abre a nossa mente aquilo que são as verdades de Deus quanto ao plano divino do porquê Deus criou o homem e a mulher, com as suas diferenças genéticas, com as suas diferenças biológicas, né? Ele quis dizer algo. Ele quer dizer algo naquilo que está no visível, no corpo da mulher, ele quer dizer algo. Deus, ele quer dizer. Então, no sentido mais específico, falando sobre a vocação da mulher, a vocação máxima da mulher, o ponto alto, o cume que a toda mulher ela pode galgar e chegar, né? Se assim for da vontade de Deus, porque filhos são dons de Deus, são presentes de Deus, é graça de Deus quando ele nos dá um filho, é o querer de Deus, né? Nós não temos esse domínio de conseguir gestar ou não, né? A gente não decide, eu vou ficar grávida agora, pronto, e forma uma nova vida, não é. É um dom, né? Então, Deus nos dá essa graça para muitas mulheres. E o que acontece?
o ponto máximo da feminilidade, o ponto máximo de maturação que a mulher pode chegar é na gestação, é quando ela se torna mãe. E esse é o querer de Deus. O querer de Deus de que a gente se doe como mãe, né? Quando Deus nos fez, Ele nos fez para isso, né? Ele pensou no nosso útero, né? Eu, além de ser doula, me formei num curso de doula com a Rose Lima, enfermeira obstétrica, né? E além de ser doula, eu também fiz o curso de instrução do método Billings, né? Então, sou instrutora do método de ovulação Billings também, pelo Sempaflan. E a gente estuda muito essa questão da anatomia da mulher, né? Dos aparelhos reprodutores. Então, como Deus foi tão perfeito ao criar a mulher? Ele preparou a mulher psicologicamente e biologicamente, né? E também espiritualmente para ser mãe. Então, veja, é algo muito lindo isso. A mulher, ela tem essa capacidade, né, de gerar uma nova vida. Então, a mulher, em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: a mulher salvar-se-á pela maternidade, se perseverar com modéstia na fé, na caridade e na tarefa da santificação. Então, não basta apenas gerar filhos, né? Eu não vou falar aqui do gestar no sentido biológico, porque você já conhece. Provavelmente você já viu em alguma revista, em algum outro lugar, né? Falando como que acontece a fecundação, né? O espermatozoide que se encontra ali com o ovócito. Não, eu não vou ensinar isso pra vocês, porque você já sabe. Mas eu falo numa questão de gestar espiritualmente. Então, Deus, quando Ele nos fez capazes espiritualmente de gerar uma nova vida. De aguentar, muitas vezes, as tribulações e as provações da vida, né? Ao gestar. Então, não é simplesmente ser mãe que vai nos tornar, ter filhos que vai nos tornar mães, né? Não. Se a gente perseverar com modéstia na fé, né? Se a gente perseverar na educação dos nossos filhos, isso nos torna boas mães. Então, veja, a gestação, ela não se limita apenas ao período de 9 meses, né? Ou 40 semanas, até um pouco mais vai a gestação. Não fica só nisso. Toda a vida da mulher, depois que ela tiver filhos, ela vai estar gestando os seus filhos também. Ela vai estar gestando para o céu, né? Ela vai, junto com Deus, além do homem, da participação do homem também, que também é co-criador, né? Faz parte da obra da criação. Então, ela vai estar gestando durante os 9 meses e depois, quando o bebê sair na vida extrauterina, né? Ela vai estar gestando para o céu. Por isso, São Paulo fala na carta de Timóteo que é preciso, a mulher ela vai ser salva a partir do momento que ela assume a sua maternidade. A sua salvação, minha irmã que está me assistindo agora, que está gestando, ou que já gestou, ou que sonha um dia gestar, se dará através da sua maternidade. E não só a sua salvação, como a salvação dos seus filhos e do seu esposo também. Então ela passa, certo? E aí a gente entra no seguinte, antes da gente entrar na própria questão do gestar espiritualmente. A vocação da mulher é servir. Para que ela servindo, ela reine. É assim que São João Paulo II fala na carta dele às mulheres, né, que fala sobre a dignidade da mulher, né, mulheres dignitatem, ele diz isso, que o ponto mais alto que Nossa Senhora chegou foi quando ela se tornou mãe. E mãe do Salvador, né, minha gente? Não foi qualquer mãe, não, qualquer pessoa, não. Foi mãe do Salvador. Então, o significado de ser mãe é servir. E toda mãe que serve seus filhos, serve, né, seu esposo, serve a sua família, serve a Deus, ela está reinando. Nossa Senhora não é rainha do céu e da terra? Então, na nossa casa, nos nossos lares, terreno, né? Falando de uma forma terrena, nós mães somos rainhas. Nós também reinamos, mas servindo aos nossos filhos, à nossa família. Assim também Nossa Senhora serviu seu filho e por isso ela reina hoje no céu também, né? Então, nós precisamos nos espelhar nisso. Então, entrando propriamente na questão do gestar, né? O que é gestar? O que é gestar?
significa que você foi escolhida por Deus, né? Deus derramou uma graça sobre você, algo que ele quis, que foi da consciência de Deus, que foi do querer de Deus, da vontade de Deus, que você criasse com ele, presta bastante atenção nisso, olha a responsabilidade de gestar. Que você junto com seu esposo, vocês casados ali, casadinhos, né, sobre a bênção, a proteção de Deus, vocês criassem junto com ele uma alma. Então, às vezes a gente acha assim, né? A gente conta para as crianças assim. Ai, Maria, né? Dá um exemplo assim da Maria Tereza aqui em casa. Você estava junto com o Papai do Céu antes de vir aqui para a barriga da mamãe e do papai, né? Na verdade, se a gente for parar para pensar, o Catecismo da Igreja fala, no parágrafo 366, que mediante o nosso amor, a nossa generosidade como casais, né? Deus cria a alma, né? De um modo que ainda ela não existia. Então a alma da Maria Tereza não estava no céu, né? A alma dos nossos filhos, digamos assim, ela não estava no céu, ela estava no querer de Deus, mas ainda não existia, né? Ela só existe a partir do momento que também se torna um corpo, né? Então nós precisamos entender isso também, né? Que por isso nós somos co-criadores com Deus, porque somente através de uma gestação é que uma alma pode existir. Entende? Somente através de uma gestação é que um ser humano, além de corpo, a alma dele pode existir. Antes disso, não existe, não tem como existir uma alma, um ser humano, não tem como. É necessário ter, é necessário gestar, é necessário fecundar. E por isso a gente fala da questão da dignidade da vida humana, né? Por isso que é tão importante quando a gente entra nessa questão de não abortar. Porque é só através da gestação que uma alma vai vir à vida, que uma alma vai ser gerada, que uma alma vai ser criada. Por isso nós somos co-criadores. Porque antes não existia. Antes não tinha. Era querer de Deus, era vontade de Deus, mas não existia. E aí entra na questão dos esposos, de se abrirem à vida. Quando a gente casa, a gente promete no altar, né? O padre pergunta assim pra gente, vocês aceitam os filhos que Deus nos enviar? E ele não fala a quantidade de filhos, ele fala os filhos. Todos os filhos que Deus quiser te enviar. Aceite. Aceite. Eu sei que daí a gente entra numa outra questão, que é o mundo de hoje. E eu falo, meus irmãos, o mundo de hoje tá mais difícil que o de antigamente. Se depender da mídia, né, sensacionalista, que bota muito medo na gente, sim. Mas como a nossa fé não depende de mídia, do que os homens falam, mas depende somente e exclusivamente de Deus, então eu digo pra você, abre essa vida. É um ponto que é preciso que a gente trabalhe. Então a gestação, antes mesmo de ter filhos, antes de você gestar, ela começa no antes. Antes de você fazer o teste de gravidez para saber se está grávido ou não, a gestação começa aqui, ó. E aqui, no seu coração. Quando você aceita a sua vocação como mulher. Entende? Quando você, diante de tantas dificuldades e de tantos medos, você coloca na mão de Deus e fala assim, Senhor, eu tenho muitos medos. Minha vida financeira não tá bem, meu marido tá desempregado, eu não tenho condições, eu acho que psicologicamente eu não tenho condições. Mas quando você se abre à vida e se lança na providência divina e lança os seus medos, os seus receios na mão de Deus, você já está gestando o seu filho. Entende? Você já está gestando. Espiritualmente, você já está se preparando para esse grande presente da parte de Deus. Então, veja, muitos casais, eles acham assim que o bom, eles optam pela infertilidade. O bom pra nós nesse momento é a infertilidade. É tomar um anticoncepcional, é usar a camisinha, né? O bom, nesse momento, pra nós é a infertilidade. E ver a gravidez como algo ruim. É algo que nesse momento não dá. Não, nesse momento não posso. Não quero ter mais filho, né? Então aí você já tá se fechando a gestação. Porque daí o que acontece? Se você já tem essa mentalidade e de repente acontece de você engravidar, né? Porque tem casos de pessoas que tomam anticoncepcional e engravidam, porque
Isso pode ser explicado cientificamente, eu não vou entrar em detalhes, mas você engravida. Quantas mulheres já, né, tomando anticoncepcional, talvez você que esteja me assistindo, aconteceu isso com você, né? Nossa, foi um erro, uma escapulida do anticoncepcional, não deu certo. E foi um erro, uma vida? De fato foi. Será que foi um erro, filho? O seu filho? Esse filho que Deus te deu hoje? Será que foi um erro mesmo? Não é você que está no controle, não somos nós que estamos no controle. É Deus. É querer de Deus a vida, né? Então, assim, às vezes a gente acha que tá fazendo a vontade de Deus e não estamos. Deus nunca falou, não tá na palavra de Deus, né, que a gente deve usar anticoncepcional. E na palavra da igreja ao longo dos séculos, não. Não está dizendo isso, né? Então, se você gera um filho, começa a gestar numa mentalidade de que foi um erro, aquela criança ela vai sentir. Ela vai sentir. Durante a gestação, toda criança, ela sente o que a mãe sente. É assim, é integral. O que você sente, ele sente. Se você sente medo, instantaneamente, na íntegra, ele vai sentir medo. O bebê vai sentir medo, né? Isso é uma questão científica, né? Além de ser uma forma científica, não vou ficar me limitando só ao científico, porque é um milagre. O milagre não pode ser explicado só cientificamente, é muito mais. Então a vida é um milagre. Então foi querer de Deus aquele momento. E se foi querer de Deus, conforme você vai gestando, achando que foi uma escapulida, um erro, né? O que vai acontecer? Aquela criança ela vai sentir, né? Ela vai sentir. Eu sei porque na minha segunda gestação, quando eu engravidei de João Paulo, a gente não tava. A gente sempre foi um casal aberto à vida, mas a minha mentalidade, que eu sempre explicava para as pessoas, é que eu não estava me cuidando, né? Então, olha, veja como Deus ele vai trabalhando com a gente a cada filho, né? E eu engravidei, a Maria Tereza tinha 2 meses apenas, quando eu engravidei de João Paulo. E pra mim foi uma... Por mais que eu tivesse dito que eu era aberta à vida, pra mim foi difícil aceitar. Foi muito difícil aceitar aquela gravidez. Até que eu conversei com uma mulher de Deus, uma profissional, psicóloga. Conversei com ela e ela me ajudou, né, nessa aceitação. Ela foi um canal do auxílio da graça de Deus. E aí também eu fui lendo muitas outras coisas, livros que foram me ajudando, um livro que eu indico para as mulheres que estão assistindo, ó, O Amor que Dá Vida, da Kimberly Han, muitas coisas que eu vou dizer para vocês estão aqui também. É lindo, maravilhoso. Então, eu falo para vocês que tudo começa aqui e no coração. A gestação começa aqui, no coração da gente, na aceitação da nossa vocação. Para mim foi muito difícil no do João Paulo, mas hoje eu olho para o João Paulo e eu falo assim, não era um erro de Deus, com certeza não era um erro, não foi um erro. Erro sou eu, na minha fraqueza, na minha mediocridade, dizer que ele foi um erro, porque ele não foi. Foi um querer de Deus. E aí foi trabalhando minha gestação, né? Eu fui trabalhando na cura do meu coração, na aceitação, na conformidade da vontade de Deus a mim, né? E quando eu tive João Paulo, depois que eu tive João Paulo, eu fiquei 1 ano, né? Somos abertos à vida, nós ficamos 1 ano, né? Fizemos um espaçamento de gravidez, porque a gente quer ter mais filho. Mas logo que eu tive João Paulo, eu já tava querendo ter outro já. Porque daí eu fui estudando mais as realidades do parto, né? Fiz o curso de... fiz depois, na hora que eu já tava grávida do João Felipe, que eu fiz o curso de doula. Mas aí fui estudando, fui lendo esse livro maravilhoso da Kimberly Han. E aí eu fui entendendo a minha vocação e a minha mente foi abrindo. A minha inteligência foi abrindo. E é isso que bastante coisa a Kimberly Han, ela fala. Que fazer a vontade de Deus é quando nós abrimos a nossa inteligência a Sagrada Escritura e ao magistério da igreja, né? Isso é fazer a vontade de Deus. Quando a gente aceita as verdades, porque as verdades da igreja, elas sempre vão em conformidade com as experiências humanas. Então, tudo que a igreja diz é porque é bom para o ser humano. Pela história dela, pelos estudos dela, é bom para o ser humano. Ela confirma aquilo que a experiência humana, algo ontológico que está dentro de mim, certo? Diz.
Então, a igreja como guardiã da humanidade, ela nos fala, vamos ser abertos à vida. Então, é esse primeiro ponto. E aí começa a gestação espiritual, né? Então, você vai gestando o seu filho nessa dimensão que você vai se abrindo à conformidade de Deus, certo? Então, nós vamos entendendo essas questões. E olha, essa questão da infertilidade, né, de que achar que a gravidez é um mal, ele é tão forte na vida dos nossos filhos, aqueles que se fecham e delimitam a quantidade de filhos, né, que vai ter, que hoje em dia é no máximo 2, na verdade eu já vi pessoas falar que é no máximo 3. E olha lá, né? Então, eu não quero deixar bem claro que eu não tô julgando ninguém, tá? Eu só tô apresentando para vocês a verdade, né, do que é aquilo que a igreja diz. Então, quando a gente limita, né, tem um estudo que a Kimberly Hull ela traz no livro dela, que ela diz assim, que é um estudo do Bob McDonald num livro dele dos Estados Unidos, ele diz assim: devemos pensar nos efeitos colaterais que a mentalidade anticonceptiva produz nos filhos. O Dr. Bob McDonald, que tratava uns meninos em luta com a depressão e a tristeza, conta-nos quais eram as preocupações que lhe manifestavam, quais eram as preocupações desses meninos. E diziam assim, ó, são frases que ele escreve no livro dele. Os meus pais não gostam de ter filhos. Dou graças por estar vivo. Que sorte a minha por ter sido concebido no momento conveniente, ou seja, no momento em que meus pais não queriam tomar anticoncepcional. Né? Esse era o momento conveniente para os meus pais. Então, graças a Deus que eu tô vivo, né? Porque os outros não vieram, né? E aí vem aqui, os luxos têm preferência sobre os filhos. As joias são mais importantes. Eu devia ter outros irmãos e irmãs. Onde estão? Deveriam estar aqui. Então, olha para você ver como é forte. Eu mesmo sinto falta de ter... Queria ter um irmão mais velho, queria ter mais irmãos. Eu tenho uma irmã, né? E eu falo isso pra minha mãe, né? Eu falei pra minha mãe já algumas vezes. Eu queria ter mais irmãos. Né? Eu acho lindo essa questão de depender de ajuda um do outro, né? Essa coisa de um poder ajudar o outro. Dos irmãos se ajudarem. Porque depois que os pais forem, se eu perder a minha irmã, se meus pais forem e eu perder a minha irmã, eu vou ficar sozinha. Né? Da minha família, eu vou ficar sozinha. E olha que legal que eu vejo, por exemplo, a minha tia, que é falecida, e o pessoal, né, dos meus parentes, meus primos também, ela teve bastante filhos. E ela faleceu, né, e os pais deles também faleceram, e você vê, assim, hoje, como que um se preocupa com o outro. E eles, entre si, se esforçam para manter viva a alma da mãe deles. Né? E é lindo de ver isso, essa unidade entre os irmãos, né? Então, eu vejo assim que isso é maravilhoso, é um querer de Deus, né? Eu não tô falando para você só simplesmente se abrir para uma família numerosa, eu estou falando para você se abrir para a vida que Deus mandar. É diferente, tá? Por que é diferente? Porque quando você gesta, você tá se abrindo à vida que Deus der. Vão ter momentos que Deus não vai dar vida. E aí ele que vai determinar a quantidade de filhos. É isso que eu estou falando para você. Não determine a quantidade dos seus filhos. Abra-se a vida, se lance na providência divina. A sua fé. Qual o tamanho da sua fé em Deus? Qual é o tamanho da vontade, né, da sua fé na mão de Deus? Será que ele conta com você para aqueles santos que ele quer gerar um dia no céu? Será que ele pode contar com o seu sim, o sim do seu esposo? Você, homem que também está assistindo aqui. A quantidade de filhos é Deus que vai determinar, entendeu? Então pode ser que você não tenha nenhum filho, mas você é aberto à vida. Pode ser que você tenha 2 filhos, 1 filho, mas você é aberto à vida. Entende? Então aí é a diferença, né? Aí começa a gestação, quando você se abre à vida. Se lança na providência de Deus, com fé, vive, né, o seu matrimônio, a espiritualidade da família já. Então, Deus fala que os salários, né, de uma vida na vontade de Deus são os filhos.
né? A felicidade são os filhos. Que lindo ver a aljava cheia de flechas, né? A aljava, aquele lugar onde as pessoas que usam flechas, né? Colocam suas flechas para atirar. Que lindo é ver uma aljava cheia, né? E essas flechas, elas são as flechas da santidade. Onde você educando seus filhos para o céu, né? Para o alto. Essas flechas vão aonde você não vai. Você vai lançar essas flechas, que é para o alto. Esse é o nosso alvo, né? Essas flechas, eu tenho 3 flechas, né? A Maria Tereza, João Paulo e João Felipe. Por enquanto eu tenho 3 flechas, né? Então essas 3 flechas eu lanço elas pro céu. Esse é o alvo, essa é a minha meta do meu esposo, né? E aí, nesse sentido, eu estou gestando na parte agora, na vida deles, extrauterina, fora do útero, né? Porque intrauterina tem um momento da gestação onde eu tive o trabalhar. Eu geralmente, para as grávidas que entram em contato comigo, eu dou um livrinho que eu ganhei da minha doula, que é a Mônica, uma mulher maravilhosa de Deus. Ela mandou para mim e eu tenho um livrinho aqui, tá aqui comigo, né? Deixa eu só ver aqui o nome do livrinho. Que ele é Gerados na Luz, o nome do livrinho. E ele vai, a cada mês da gestação, ele vai ajudando a mãe a curar-se daquela gestação que ela viveu quando ela ainda estava no útero da sua mãe, de algumas coisas que pode ter acontecido, que a sua mãe tenha passado para ela e ela possa passar para o bebê, né? Numa questão assim de traumas, de medos, enfim. Isso é muito legal. E é um caderninho de 30 folhas só, onde vai ter uma oração, onde você vai se lançando e vai curando a sua gestação, né? Então, isso é importante, que você procure materiais que ajudem você a curar. Porque muitas vezes a gente não sabe essa dimensão, como tá, entende? Quais são os traumas que eu trago na minha vida, na minha experiência, os medos que eu trago. Eu não quero que a minha filha sinta os mesmos medos que eu, os meus filhos sintam os mesmos medos que eu, né? A gente sempre sonha para os nossos filhos o melhor. Não é verdade? O melhor carro, aquilo que a gente não teve, a gente quer dar para os nossos filhos. E que bom seria que se a gente desse o céu para os nossos filhos, já dentro do nosso útero. Conversando com eles, rezando. A Rose Lima, no curso, ela fala assim, né? Paloma, pode deixar que eu te passo o livrinho. Acabei de ver seu comentário aqui. Vou te mandar no WhatsApp. Então, a Rose Lima, ela diz assim, que às vezes as crianças, elas choram desesperadamente. E é verdade, quem é a mãe de bebezinho, já teve bebezinho e sabe como que é. E você dá mamar não adianta, você dá remédio pra cólica não adianta, você faz massagem não adianta, você coloca na posição que ele quer não adianta, você dá banho não adianta. Nossa, você já faz de tudo e não adianta. E a Rosa Lima fala assim, só que a gente esquece que os nossos filhos, eles também têm sede de Deus. Quantas vezes nesses momentos em que os nossos bebês choram, você colocou a mão sobre ele e rezou por ele? Falou que ele tem um pai tão lindo, maravilhoso, que ama ele muito mais do que o seu amor de mãe. A alma dos nossos filhos também tem sede de Deus, mesmo eles sendo pequenininhos. Mesmo eles ainda não tendo a formação da consciência ainda, né? A formação de nada ainda. Eles têm sede de Deus. Então, desde o útero, né? Independente de quantas semanas ali foi concebido, ele tem sede de Deus. É uma alma que veio de Deus, do querer de Deus, da vontade de Deus, né? E para ele vai voltar um dia. Então é necessário evangelizar os nossos filhos já desde o ventre. Isso é gestar. Entende? É lógico que você precisa se cuidar, como eu disse, eu não vou falar de uma forma só fisiológica. Você precisa se alimentar bem, você precisa tomar bastante líquido, você precisa tomar as vitaminas certas, você precisa mudar a sua alimentação, né? Você precisa se alimentar bem. Tira o refrigerante, pelo amor de Deus. Tira os carboidratos, né? Tira o açúcar, que muitas vezes depois vai atrapalhar até na hora do parto normal, porque dá mais dores, né? O carboidrato, ele se transforma em açúcar dentro do nosso sangue, né? Vai dar dor na hora do trabalho de parto,
né? Tô falando agora de uma questão fisiológica, como doula mesmo, mas eu tô falando pra você que no ventre, no seu ventre, você já reze pro seu filho, pela alma do seu filho, por ele ali dentro, né? Ele já tem um nome. Quando você descobre que é menino ou menina, você já tá ali escolhendo um nome. E esse nome que você escolheu vai ser o nome que Deus vai chamar ele lá na eternidade, no livro da vida. Esse nome vai estar escrito lá no livro da vida. Então, o que é gestar? É muito mais do que esse cuidado fisiológico e biológico como mães. Porque esse cuidado fisiológico e biológico, até mesmo os animais, as fêmeas fazem. Mas diferente dos animais, nós temos alma, né? Nós temos um espírito dentro de nós temos uma alma dentro de nós, que clama, Abba, Pai, né? E que precisa ser formado. Na formação de um outro ser humano, nós precisamos passar para esse outro ser humano esse amor, esse carinho espiritual. Então começa tudo daí. E aí, meninas e meninos que estão assistindo a gente olha para o nosso corpo, né? Nós mulheres, nossa, quanta mudança no nosso corpo, não é verdade? Gente, a gente engorda demais. Eu engordei, eu acho que o que eu mais engordei foi na gravidez da Maria Tereza. Dizem que de menina é diferente de menino, que menina parece que a gente engorda mais que menino. Não sei, né? Mas dizem isso, algumas pessoas dizem isso. E aí, eu engordei 13 quilos. Mas as mudanças são muitas, parece que a gente engorda muito mais. Tem mulher que eu conheço que engordou 30 quilos quando engravidou, né? Porque cada mulher é uma, né? Nenhuma gestação é receita de bolo, nenhuma criança é receita de bolo. Cada alma é única para Deus. Então, assim, a gente muda muito o nosso corpo. E aí nós mulheres, como nós temos aquela coisa assim da autoestima muito ligada a nós, né? Ah, meu corpo já não é mais o mesmo, né? Depois que a gente tem o bebê, é difícil voltar ao nosso peso ideal, né? Que de antes da gravidez, muitas vezes a nossa meta é essa. A gestação, ela implica, além dessas mudanças nos hormônios, meu Deus, como a gente fica estressada, né? Qualquer coisa a gente já explode. Como a gente fica cheio de espinha na cara. A gente fica cheio de espinha. Homens que estão assistindo essa live, né? Ajudem as suas mulheres a gestar também, né? Tendo paciência com as suas esposas. Gente, é incrível. Começa o enjoo no primeiro trimestre. Os enjoos que você não consegue mais ver. Às vezes eu fiquei com enjoo do hambúrguer, de fritura. Se eu sentisse o cheiro de gordura, eu já tinha aquela ânsia de vontade de vomitar. Então, coisas que a gente gostava antes, a gente não consegue mais comer, né? A gente acha que nunca mais vai comer. E, na verdade, pelo menos pra mim, eu voltei a comer depois que eu tive um bebê. Mas olha pra você ver, as nossas mudanças vão acontecendo, os hormônios vão acontecendo. Aí, aquelas roupas que a gente amava não servem mais, né? Aí vem o segundo trimestre, que já é um trimestre um pouco mais tranquilo, um pouco mais de boa para algumas mulheres, né? Porque, como eu disse, a maioria delas é assim, mas ninguém... Não dá pra gente dizer que é igual pra todo mundo. E aí, vem o terceiro trimestre, o último trimestre, e a gente fica lá com as dores nas costas, na lombar, né? Tá apertando tudo, a criança enfia o pezinho na costela da gente, né? O intestino preso, as cãibras, né? Quantos de nós com cãibra? As estrias, a celulite, que, nossa, explodem. E aí a gente fica preocupado, né? Com o nosso corpo, como é que vai ficar. E ali, meninas, a gente tem que entender o seguinte. Deus nos fez para sermos mães. A gente não pode deixar que a nossa autoestima, né, se caia enquanto nós estamos gestando. Porque, assim, é importante a gente entender isso, que a gestação, ela é uma beleza. E tanto que muitas pessoas falam, né, que acham lindo mulheres grávidas, porque ali há uma beleza extraordinária, que é a beleza da vida. E é uma beleza que a Mary Kay não pode comprar, não pode nos dar. A Mary Kay não pode nos dar, a Boticário não pode nos dar essa beleza. Então aproveite. Aí as pessoas falam assim, né, ai meu Deus, como você tá gorda?
Poxa, tenha um pouco de caridade com essa mãe, que já tá passando por um processo tão novo na vida dela, tão diferente, de tantas mudanças, que às vezes ela se sente triste, que às vezes ela se sente feliz. E o problema não está é, no fato dela estar gestando, é que esses hormônios acontecem mesmo, é uma oscilação muito grande. Então tenha caridade com essa pessoa, tenha caridade com essa mãe, né? De falar, nossa, como você tá gorda, quanta estria, quanta celulite, e blá blá blá, e blá blá blá, e muitas pessoas dão palpite na sua gestação, de como você deve cuidar do seu filho, depois que você tem filho, daí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não dá isso pra criança, deixa a criança chorar, não deixa a criança chorar, pega ela, não pega, sabe, que eu vejo assim, eu falo assim, cada mãe, ela sabe, a Deus, ele dá um guia, ele dá um kit completo pra você quando você se torna mãe e pai. Desde o momento que você toma consciência, na verdade, antes até de você tomar consciência, você já estando ali, tendo a fecundação, Deus já te dá um kit, entende? E esse kit te dá, a autoridade de mãe e de pai, a educação, e ele vai te dar a graça. Ele vai te dar a graça de saber o que é bom e o que não é pro seu filho, entende? Lógico, estude, né? Não seja uma pessoa ignorante, né? Uma pessoa que às vezes perde o filho por causa da ignorância. Não, estude, mas não é porque aquela pessoa disse que é assim que vai ser assim também pra você. Entende? Os filhos não são iguais, meninas e meninos. Os filhos não são iguais, irmãos. Cada filho é diferente, cada filho tem um temperamento. Entende? Cada filho é de uma forma, se expressa, tem uma linguagem de amor próprio. Uns querem mais atenção, outros querem só o carinho, outros querem... Entende? É diferente cada filho, cada ser humano. Eu sou diferente de você, né? Por que os nossos filhos têm que ser iguais? Então, não. Então, assim, nós precisamos entender isso. Nós, como mulheres, precisamos entender essa realidade espiritual que está no gestar filhos. Entende? Faça uma novena na sua casa enquanto você estiver gestando. Compre uma vela de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Tem os nossos irmãos da comunidade Missão Pentecostes aqui de Taubaté que fazem vela, confeccionam velas, né? Eu tinha uma vela de Nossa Senhora de Guadalupe, que na gestação do João Felipe, eu usei ela toda, porque eu rezava muito, pedindo a graça de ter um parto normal, né? E aí eu usei ela toda. Mas eu não tenho ela aqui pra mostrar pra vocês. Mas compra uma vela, né? Abençoe essa vela. Faça uma oração, uma novena Nossa Senhora de um Bom Parto. Se preparando espiritualmente pra chegada daquela criança. Não prepare só o quarto com o papel de parede mais lindo que você achou. O enxoval mais lindo. Não deixe só pra se preparar dessa forma. Se prepare também espiritualmente. Você e seu esposo. Pra essa grande graça de ser pai e de ser mãe. E saiba que com essas mudanças no corpo... né? Elas vão vir. E depois, você, lógico, a amamentação ela vai te ajudar ela te ajuda também, né, a emagrecer. E aí tá outra coisa, né? Além da gestação, tem outras verdades também sobre a amamentação. Que eu não posso ficar falando tudo pra você, porque o sentido não é só falar pra você as coisas ruins, né, ou aquilo que você vai descobrir. Não, mas é os sacrifícios que são necessários ter. Entende? Quando Nossa Senhora, a Kimberly Han fala isso. Quando Nossa Senhora ela disse sim à vontade de Deus, mas ela não sabia por aquilo que ela ia passar, porque ela não tinha nunca ficado grávida, né? Então, quando ela disse sim também para essas cãibras, para essa dor na lombar, ela disse sim para esses sacrifícios que muitas vezes a gente tem que ter. A gente não tem mais uma vida de solteiros ou de sozinhos. Ela disse... É lógico que Nossa Senhora não tinha o egoísmo, né? Mas nós, quando dizemos sim à vida, nos abrimos à vida, nós estamos dizendo sim à generosidade e não ao egoísmo mais. E não para aquilo que é meu. Entende? Às vezes eu quero só tomar um copo de água. Mas toda vez que eu encho o meu copo de água, a Maria Tereza e o João Paulo vêm pedir meu copo de água. E às vezes eu falo assim, ai meu Deus, mas eu queria só tomar um copo de água. Mas aí eu esqueço, eu me lembro, né? Eu rapidamente já me lembro que eles precisam de água também. Às vezes eu quero ter um momento de oração, né? Da água do Espírito Santo sozinha, né? Daí eu esqueço, aí eu me lembro que eu tenho filhos
E que se eles me verem ajoelhada rezando, eles também vão querer ajoelhar e rezar. Porque é esse o testemunho que vai fazer com que que essa flecha vá para o alto, né? Então, essas mudanças no nosso corpo, eu digo, para nós mulheres, né, que vão vir, que depois a nossa barriga vai ficar flácida mesmo, entende? Eu digo para você, um dia, na ressurreição dos nossos corpos, na ressurreição de Cristo, as marcas de cesariana que nós temos, as estrias que nós temos, né? É lógico, elas não vão estar lá, mas elas vão fazer parte, né, do nosso corpo glorioso. E ali também vai, através desse sacrifício que nós fizemos, e que englobou, essa medida do nosso sacrifício também engloba, além do nosso espiritual, do nosso material, do nosso físico, ele também vai contemplar a glória de Deus. Né? Ele também vai ser marcas como aquelas marcas dos cravos na mão de Jesus. Que quando tomou posse do corpo glorioso, essas marcas não foram apagadas. É a marca do amor. São as marcas do amor de Cristo. Quando nós formos para o céu, nós vamos ver essas chagas lá no corpo glorioso de Cristo. Essas marcas não foram apagadas. E as suas marcas? E as marcas do seu sacrifício para os seus filhos? São essas. A marca da cesariana, a marca da estria, a marca enfim. Essas são as marcas do sacrifício do amor. E que marcas lindas, que marcas belas. Antes eu ficava assim, nossa, mas essa cicatriz aqui, né? Poxa, não queria ter essa cicatriz aqui, né, da cesariana. Fica tão difícil, fica feio, né? Eles falam que é deixar a marca no biquíni, né? Pro biquíni pra não aparecer, né? No biquíni. Mas, independente disso, essas são marcas de amor. Não é para você mostrar essas marcas para os outros. Essas marcas têm que ser mostradas para o Senhor. Essas marcas estão aqui, Senhor, porque eu me sacrifiquei. Eu acolhi as vidas, as almas que o Senhor me enviou. Eu e meu esposo, nós somos abertos à vida. E olha que lindo quando o Senhor falar para nós. Entre você e seus filhos todos. Venham fazer parte desse grande banquete das minhas núpcias. Que lindo que vai ser. E o Senhor vai falar, vai te contemplar, mulher, né? Falar assim, na sua maternidade, né, foi manifestada a minha glória. Na sua entrega, na sua vocação, no seu ser mulher, foi manifestada a minha glória diante dos homens. As pessoas vão olhar os seus filhos e vão contemplar a minha glória. Então, quando você gesta, você está gestando. Uma vez o Luiz falou isso, o Luiz da nossa comunidade, eu nunca mais esqueci isso que ele falou. Nós gestamos o eterno. Nós gestamos o eterno. As coisas materiais, elas vão ficar, elas vão passar, mas aquilo que é eterno, não. Aquilo que é eterno vai ficar para o resto da vida, pro infinito, eternamente. Não morre. Não morre nessa vida material. Então, não coloque o valor das coisas à frente durante a sua gestação. Não coloque. Se você não tiver nada, enxoval nenhum. Se você não conseguiu comprar o berço que você queria, se você não conseguiu comprar o carrinho que você queria, se você não conseguiu comprar o bebê conforto que você queria, Deus te deu outra coisa, uma condição de ter outro inferior, não se importe com isso. Importe-se com o que você está gestando espiritualmente, no espiritual do seu filho. Importe-se com a alma do seu filho que já está aí. Entende? Ore por ele. Né? O anjo da guarda dele tá junto com você. Você tem 2 anjos da guarda aí do seu lado. Já vai falando com o anjo da guarda dele. Já fala pra ele, olha, quando ele entrar na adolescência, quando ele estiver lá pros 3, 4 anos, guia ele, cuida dele, livra ele dos perigos, né? Então, vá falando já com o anjo da guarda, rezando pro anjo da guarda dele, se fortalecendo durante a missão fora do útero, durante a vida dele fora do útero. Né? Então, nós mulheres precisamos gestar para o eterno, gestar para Deus, gestar os nossos filhos para Ele, para o céu, para o alto. Isso é gestar. Além de toda a gestação biológica e fisiológica,
Aquilo que a ciência pode explicar, a ciência explica. Eu tô aqui como uma serva de Deus para te explicar uma gestação num âmbito espiritual. O seu filho sente o que você sente. Se você rejeita o seu filho, ele vai se sentir rejeitado. A autoestima dele pode ser uma autoestima, né, baixa. Se você tem uma autoestima baixa. Se você fica mulher, grávida, se comparando seu corpo ao corpo de uma outra mulher que não tá grávida, que nem casou, que tá namorando, que etc e tal, esquece. Esquece, porque você vai mesmo entrar em depressão, né? E aí tem a depressão pós-parto e tudo mais. Então, toma cuidado, cuida da sua saúde espiritual também. Porque o milagre da vida, uma vida nova, não se baseia só no científico, no fisiológico, se baseia no espiritual. E muito mais até no espiritual, né? Porque o biológico, graças a Deus, o nosso corpo, ele tá programado para isso. Ele é programado, né? A nossa alma, ela também é. Mas é preciso descobrir. É preciso estudar, é preciso orar. É preciso ler a palavra de Deus, é preciso falar de Deus pro seu filho. Entende? E assim, você vai se curando e curando ali também a alma do seu filho, se de repente algo faltar em você, Deus vai com a sua graça transmitindo para aquele filho. Eu sei que o meu testemunho, né? Vou pegar aqui o João Felipe, que ele tá reclamando já, gente. Fala um oizinho ali pra câmera. Olha lá. Esse é o João Felipe, chupando os 2 dedinhos, olha lá. Você tá sorrindo? É? Então, gente, quando eu fiquei grávida do João Felipe, eu encontrei essa realidade sobre o parto, essa parte espiritual, e eu me preparei muito, né, pro parto dele. Eu queria muito um parto normal, já tinha tido 2 cesarianas, fui procurar a medicina baseada em evidência que isso era possível. Então, eu entrei em contato com enfermeiras, entrei em contato com médicos nessa realidade da medicina baseada em evidência. Peguei muitos documentos para ler, estudei bastante e vi que era possível e esperei. Esperei o tempo dele, né? O tempo que ele queria nascer. Da outra vez eu não tinha respeitado com a Maria Tereza e com o João Paulo. Esperei. Gestei ele até 42 semanas, né? Não quero falar isso para vocês seguirem meus passos. Mas estou falando no sentido de me lançar na providência de Deus. Tirando um lado da medicina, eu digo que isso é possível, né? Porque Deus colocou, ele queria tirar. Mas, enfim, por algumas outras ocasiões, situações, eu precisei ter fazer a cesariana. E fiz. Fui pra cesariana com medo, né? Porque é uma cirurgia de médio porte, né? É uma cirurgia, querendo ou não, abrem 7 camadas na pele, já seria a minha 21 vezes, né? Digamos assim, 21 camadas, digamos assim, somando as 3 cesarianas, seriam 3 vezes que eu abri essas, então dava 21. E aí eu fui e tive essa certeza de que Deus me queria assim, né? Me queria dessa forma, desse jeito. Talvez eu poderia esperar mais um pouco, mas não, naquele momento eu não queria mais esperar. Porque eu tava sofrendo uma pressão muito grande, né? Então, enfim, não entrando muito nesse mérito, eu queria esperar até o máximo, respeitar o tempo dele. E tive que fazer, fiz. E quando ele nasceu, né, nasceu essa bênção de Deus. E eu falei pro meu esposo, né, e talvez essa seja uma realidade que a gente fique pro resto da nossa vida, né, de todos os filhos que ter, a gente precisa fazer cesariana todas as vezes. E aí meu esposo falava assim pra mim, não se preocupe com isso, meu amor, porque Deus vê a nossa fé. E se ele nos permitir engravidar mais uma vez e tiver que ser cesariana, nós vamos engravidar, né? Eu sei de todo, falando cientificamente, eu sei de todos os riscos para uma próxima gravidez, mas a nossa fé está em Deus.
E eu gestei, eu sei que eu gestei, foi uma gestação diferente, porque eu me lancei muito na providência de Deus. Muito mesmo. Foi um momento de transição na minha vida do Wesley, onde ele estava largando o quartel, ele estava saindo do exército, e a gente estava em casa, vivendo a providência, né, fazendo os trabalhos da comunidade. Foi uma gestação difícil nesse ponto material, mas no ponto espiritual foi a gestação que eu mais, assim, pude sentir a presença de Deus mesmo, porque em cada momento a gente rezava muito por ele, eu rezava muito por mim, eu colocava nas mãos de Nossa Senhora os meus medos, os meus traumas, e eu falava assim para Nossa Senhora que na gestação dele, no parto dele, eu também queria que as feridas que eu deixei nos meus filhos, né, nas gestações anteriores, fossem curadas através dessa gestação. E foi assim. E eu sei que foi assim, principalmente na questão da rejeição com o João Paulo. Eu falava assim, que eu amando e gestando o João Felipe, o João Paulo possa ser amado e gestado, né, naquilo que eu deixei de cumprir como mãe na gestação dele. E eu sei que foi assim, eu creio que foi assim. E hoje eu sei que o João Paulo é curado disso, curado dessa gestação, né, dessas coisas que eu deixei, que faltou para ele na minha gestação. Então, minhas irmãs e meus irmãos, vamos nos lançar na mão de Deus e gestar os nossos filhos para o céu, para o alto, confiando sempre na graça de Deus. Você, mulher que está com medo de ter filho, não tenha mais medo. Lance os seus medos na mão daquele que é misericórdia, né? E ele conhece os seus medos e ele vai dar um jeito de sanar esses medos, né? Então você vai ser curada. E abra-se, abra-se. Porque Deus não deixa faltar. Tem um santo na igreja que diz, né? Que para cada filho vem um pão embaixo do braço. E vem mesmo. Não falta nada. Tá bom? E se você precisar, nós da comunidade Civilização do Amor, através do nosso projeto Guadalupe, nós podemos te ajudar também. Então, Deus abençoe você. Não quero mais me estender, já me estendi bastante. Não quero mais me estender mais, mas sinto que era necessário fazer essa live, dar esses testemunhos para você, dizer, pedir a sua ajuda, estender as nossas mãos a você para que você possa nos ajudar, indicando a nossa comunidade às gestantes que você conhece, tá bom? E vamos fazer mais lives. Se Deus quiser, na semana que vem nós teremos mais uma live falando sobre esse tema tão lindo que é a nossa catequese gestacional, tá bom? Deus abençoe, meninas e meninos. Fiquem com Deus, a paz de Jesus.